Olá, alunos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Na aula de hoje nós vamos fazer a correção dos exercícios que já foram preenchidos nas semanas anteriores e hoje nós vamos fazer a leitura, fazer a explicação e vamos fazer a correção de todos esses exercícios. Então, peguem o roteiro de estudo de vocês da terceira semana do quarto bimestre. Lembrando que esses exercícios, pessoal, correspondem aos invertebrados, né? Lembrando que a gente está vendo o reino animal e nós estamos estudando os animais invertebrados. São aqueles animais sem coluna vertebral e sem esqueleto ósseo. Então, de certa forma, esses exercícios é uma revisão, né, desse grupo de animais, tá bom? Então, vamos para os exercícios de aprofundamento. O exercício 1. Esponjas monitoram a poluição do ambiente. Então, nós estamos falando, pessoal, dos poríferos, né? As esponjas do mar. Estes animais, então, eles são considerados animais, é o primeiro grupo de animais, né? Dos invertebrados, do filo porífera, alimentam-se por filtração de água e têm a sua fisiologia baseada apenas em alguns tipos de células. As esponjas são capazes de refletir muito bem as condições locais, são eficientes capturando partículas, além de detectar materiais dissolvidos como proteínas, íons, compostos solúveis, por isso elas são consideradas biomarcadores. Vejam que interessante, né? Devido a essa filtração da água, as esponjas do mar, elas representam biomarcadores naturais. Se o mar está muito poluído, com substâncias químicas tóxicas, metais, né? Metais pesados, elas não sobrevivem. Então, se existe muitas esponjas naquela região, significa que o mar está em boas condições, que a água está limpa de certa forma, tá bom? Escolha a alternativa que preenche a frase corretamente. Então, letrinha A, né? São animais do filo porífera e alimentam-se por filtração de água. Tudo bem, pessoal? Então, nós já fizemos uma revisão aí sobre as esponjas do mar. Agora, nós vamos ver o exercício 2. As água-vivas são exemplos de representantes do filo quinidária. Então, água-vivas são quinidários, né? Que frequentemente causam acidentes nas praias. Os quinidários, né, as águas-vivas, principalmente, causam queimaduras, se entrar em contato com a pele, né, dos banhistas. Estes seres apresentam como forma de defesa uma célula capaz de liberar um líquido urticante, um líquido que provoca urticárias, né? Em seres humanos podem ocasionar queimaduras. O nome desta célula Então, pessoal, o nome dessa célula, ela dá nome ao filo, né? Quinidários. Então, os quinidoblastos são as células que produzem essa substância urticante e por isso esses animais levam o nome do filo quinidária, tá bom? Então, alternativa C. No exercício 3, nós vamos falar um pouco de vermes parasitas, né? Então, os parasitas Schistosoma mansoni, que é o esquistossomo que causa a esquistossomose, e a Taenia solium, que é a teníase, né, ou solitária, pertencem ao grupo de vermes. Então, pessoal, vermes plateumintos, letrinha A, são vermes achatados em formas de fita, tá bom? Então, são vermes achatados, plateumintos, e causam aí essas verminoses citadas no exercício, tá bom? Vamos para o exercício 4. Popularmente, os nematódeos são conhecidos como parasitas que causam doenças.
Entretanto, nesse filo são encontradas espécies de vida livre. Marque a alternativa que indique corretamente somente nematódeos parasitas. Então é a letrinha A, mas eu vou explicar as demais, tá bom? Ascaris lumbricoides é um nematóide, um verme que causa ascaridíase, ou a lombriga, né? E o Enterobis vermicularis também é um verme, conhecido como oxiuro, que causa uma verminose também, né? Um parasita do sistema digestório, um parasita do intestino. Então, esses dois vermes são nematódios, que são vermes cilíndricos, tá? Na letrinha B, o Wuchereria brancophte é um nematódio também, que causa filariose, é um verme que se aloja no sistema linfático. Então, esse é um nematódio. Mas a ténia, ou ténia saginata, é um plateuminto, né? Ele parasita aí animais como porco, boi, tá bom? Então, por que não é a B? Porque a ténia é plateuminto. Na letrinha C, o Ancylostoma duodenale, ele é um nematódio, causa ancilostomose ou ancilostomíase, né, que é o amarelão. Só que o Trypanosoma cruzi não é um nematódio, tá? Trypanosoma cruzi é um protozoário flagelado que provoca doença de Chagas, tá bom? Então, por isso que não é a C. Alternativa D, o Ancylostoma duodenale, nós vimos que é um nematóide, mas o Schistosoma mansoni não. Ele é um plateuminto, né, que causa esquistossomose, tá bom? Ou barriga d'água, tá joia? Então, pessoal, o exercício 4, letrinha A, apresenta apenas nematódios, beleza? Exercício 5. A rádula presente em certos moluscos tem por função defendê-los de ataques de outros animais? Não. Digerir quimicamente os alimentos? Também não. Ralar os alimentos? Sim. A rádula, pessoal, é uma estrutura na boca dos moluscos, é uma língua bem dura, em forma de lixa, bem áspera. É como se esse molusco lixasse, ralasse a superfície para tirar ali os alimentos, a matéria orgânica de que ele precisa, tá? Secretar a concha? Também não. A concha é secretada pelo manto, tá? Então, a rádula, que é essa estrutura na boca, como se fosse uma língua em forma de lixa, serve para ralar os alimentos. Por isso que é a letra C, beleza? No exercício 6, nós vamos falar um pouquinho sobre as minhocas, tá? As minhocas estão sempre cavando túneis e revolvendo a terra à procura de restos orgânicos, dos quais se alimentam, deixando a terra fofa e arejada. Além disso, esses túneis facilitam a drenagem das águas das chuvas. Solos muito duros, normalmente não há minhocas, principalmente porque ali elas não conseguem cavar as suas galerias. Não existindo esses animais, a terra terá menos humus e menos gás oxigênio e, portanto, oferecerá menos recursos para a vida vegetal. Então, veja que interessante esse resumo sobre as minhocas e a sua importância, né, para o solo. Sobre esses animais, é correto afirmar que são invertebrados de vida parasitária, como lombrigas e sanguessugas. Elas são invertebrados, mas não têm vida parasitária, elas têm vida livre, tá bom? Então, não é a alternativa A. A B. Possui corpo cilíndrico não segmentado? Pelo contrário, elas têm o corpo segmentado em anéis, por isso que elas são do grupo dos anelídeos, tá? Então, também não é a B. Letra C. Favorecem a agricultura, pois produzem o gás oxigênio necessário à respiração das raízes dos vegetais. Elas favorecem a agricultura, mas elas não produzem o gás oxigênio. Elas apenas aeram o solo, né, devido à galeria, aos túneis que elas formam no solo para que o ar possa entrar,
tá? Então, as minhocas não produzem o gás oxigênio. D. Sintetizam matéria orgânica de que necessitam para sobreviver a partir dos minerais que absorvem do solo. Veja, as minhocas não sintetizam matéria orgânica, elas se alimentam dessa matéria orgânica, desses restos vegetais, geralmente, que estão no solo, que já estão ali disponíveis, e transformam essa matéria orgânica em humus, tá? Então, elas não sintetizam a matéria orgânica, tá? E rastejam e cavam túneis graças à contração e distensão coordenadas dos músculos de cada segmento do corpo. Essa é a alternativa correta, né? Então, os anelídeos, as minhocas rastejam, cavam esses túneis que a gente já viu que é super importante. E esse movimento dos anelídeos só existe graças a essa contração e relaxamento desses músculos em cada segmento, em cada anel do seu corpo, tá bom? Exercício 7. Os artrópodes são animais que apresentam exoesqueleto quitinoso e rígido que protege o seu corpo. Essa, pessoal, é a principal característica dos artrópodes, né? O exoesqueleto ou esqueleto externo feito de quitina. Ele é rígido, ele dá sustentação, ele protege, ele evita o ressecamento, tá? A rigidez desse exoesqueleto é importante, entretanto, impede o crescimento contínuo. É como se fosse uma armadura, né, pessoal? Então, conforme o animalzinho cresce, ele vai ficando apertado ali dentro dessa armadura desse exoesqueleto. Para garantir o crescimento, os artrópodes passam por um processo chamado de equidise, né? O que seria a equidise? É o nome desse processo que o artrópode faz trocando o exoesqueleto. Então, esse exoesqueleto se rompe, o animal tem espaço, né? Para se expandir, ele já está maior, ele secreta mais quitina e forma um novo exoesqueleto, que com o tempo vai ficar pequeno e vai ser trocado novamente. Então, os artrópodes fazem equidise algumas vezes durante a vida. É importante lembrar que esse processo também é chamado de troca de mudas, né? Ele libera esse exoesqueleto, que também é chamado de exúvia. Ele é deixado no ambiente, tá bom? Vamos para o exercício 8. No exercício 8, explique de maneira resumida como funciona o sistema ambulacral dos equinodermos. Então, para a gente relembrar, os equinodermos são animais exclusivamente marinhos, né, vivem em água salgada. Equino significa espinho, dermo significa pele. Então, são animais que têm espinhos pela pele. Exemplos: estrela do mar, ouriço do mar, lírio do mar, entre outros, tá bom? Vou voltar aqui no nosso arquivo para a gente poder relembrar. Olha só, o sistema ambulacral, né, é uma rede de canais com projeções na superfície do corpo, chamadas de pés ambulacrais. A água passa por dentro desse sistema, vejam que é um sistema de canais mesmo, né, por onde circula a água do mar. Ele é revestido por uma camada de músculos ciliados que auxiliam na alimentação, locomoção, troca de gases com o ambiente. Então, vocês podem colocar na resposta, né, essa parte que está grifada aqui no roteiro de vocês, que é um resumo sobre o sistema ambulacral. Então, são esses canais por onde circula a água, importante para alimentação, locomoção, troca gasosa e etc. E aqui a gente já aproveita para ver algumas imagens, né, de alguns equinodermos, tá bom? Vamos voltar lá para o nosso exercício. Agora nós vamos para o exercício 9, né? Essa tirinha a seguir é para ser lida para responder o exercício 9 e 10. Então, vamos fazer a leitura. As aranhas crescem por dentro das suas cascas.
até que a casca fica tão apertada que ela troca por uma mais folgada. Ah, eu achava mais sexy quando estava justinho, não amola. Então vejam, né, um diálogo aí, uma conversa entre esses animais falando de uma certa estrutura. Então, exercício 9. Como se chama a estrutura dos artrópodes citadas no texto como casca? É o exoesqueleto, né, pessoal? Que é como se fosse uma carapaça, uma casca ou uma armadura. Então, vocês podem colocar aí na resposta exoesqueleto. Para quem não lembra como se escreve, aqui, ó, no exercício anterior tem exoesqueleto quitinoso, tá bom? Seria essa casca. O exercício 10. Qual é o grupo de animais artrópodes representados na imagem? Então vejam, pessoal, aqui nós vemos que são aranhas, né? O diálogo é entre aranhas. Então a aranha tem as quelíceras, né? 4 pares de patas. Além das características que a gente analisa aqui, o próprio texto já diz que são aranhas. Então, são artrópodes do grupo dos aracnídeos. Tudo bem, pessoal? Nós terminamos aqui a nossa revisão, a correção dos nossos exercícios. Bons estudos, boa aula. Tirem suas dúvidas pelo WhatsApp, né, com os professores. E até a próxima aula.